A paz do Senhor a você, querida família. Mais uma vez, vamos juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Para tanto, vamos ler um texto, como sempre, Ezequiel 1, de 1 a 3. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 a 3. E aconteceu no 39º, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. E no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Queridos, a minha gratidão outra vez por você estar mais uma vez aqui nesse canal. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo seu like, pelo seu comentário e pelo compartilhamento. Você que não se inscreveu ainda no canal, faça isso. Você vai nos ajudar bastante a fazer com que esse material, esse produto, esse conteúdo vá mais adiante, tá bom? Deus abençoe. Meus queridos, nós vamos iniciar neste momento, neste vídeo, um assunto sobre a chamada de Ezequiel para o ministério profético. E nós vamos ter alguns vídeos falando sobre essa chamada de Ezequiel, tá certo? E eu espero que você possa estar acompanhando todos os vídeos que nós vamos fazer aqui e você ter uma noção, não é, do conteúdo que nós vamos apresentar. Eu espero que no final desses vídeos você possa ter aprendido mais um pouco sobre Ezequiel. Vamos então a chamada para o serviço de Deus. O termo hebraico para chamada é cara, que pode ser traduzido por chamar, declarar, convidar. Então, a palavra chamar, no hebraico, tem o significado de declarar, convidar. Logo, nós podemos dizer que quando Deus chama uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher, esse chamado, conforme a língua hebraica, tem também o significado de convidar ou declarar a pessoa como incumbida para aquela tarefa. Se você é um chamado, uma chamada para o trabalho, você está incluso dentro desse particular, tá certo? Vamos a seguir. Encontramos na Bíblia dois tipos de chamadas, porque nós temos várias chamadas na Bíblia, mas quando nós vamos olhar o teor de cada uma delas, se resume em duas, porque nós temos a primeira chamada, que é a chamada para a salvação. Essa chamada, ela está incluso nela todos os seres humanos, tanto os presentes como o do passado como o do futuro. E tem a segunda chamada que nós chamamos de chamada específica, ou seja, a primeira chamada é a chamada para a salvação, é todos os homens. E depois a segunda chamada é a chamada dentro dos salvos para uma determinada função. E eu quero ler em Marcos, capítulo de número 16 e o versículo de número 15, um texto aonde mostra essa chamada de Deus para todos os seres humanos, ou seja, para salvação. Marcos, no seu capítulo 16 e 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus é quem está falando isso aqui aos discípulos após a ressurreição. E Jesus, ele mostra que essa chamada é para todas as pessoas quando ele manda pregar a palavra a todo mundo e a toda criatura. A palavra mundo aqui indica não somente um grupo de pessoas, um país ou
alguns países, mas mundo aqui ele está falando de todo o planeta. E há uma outra palavra dentro desse texto que mostra que a chamada para a salvação é para todos, quando ele diz que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Então, esse texto é um dos que está na Bíblia que mostra que nessa primeira chamada é todas as pessoas que são inseridas nessa chamada. Em João, no capítulo 3 e o versículo de número 16, Evangelho de João 3:16, olha o que lemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós encontramos a palavra mundo outra vez e encontramos a palavra todo aquele que crê, a expressão todo aquele que crê. O que mostra também nesse texto que nessa chamada, a primeira chamada, está incluso todas as pessoas do planeta Terra. Nós temos ainda uma outra expressão bíblica que está em Tito, capítulo 2 e o versículo de número 11. E eu queria ler com os senhores. Tito 2:11 está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Onde foi que a graça de Deus se manifestou? Na pessoa de Cristo. Jesus é a expressão máxima dessa graça que foi manifesta aos homens e diz que nessa manifestação veio salvação a todos os homens. Outro texto que prova que nessa primeira chamada para a salvação está incluso todos os seres humanos. Nós temos ainda uma outra referência que está em 1 de Timóteo, ou de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 2 e o versículo de número 4, que diz o seguinte: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso está na primeira carta de Paulo a Timóteo 2 e versículo 4. Ele quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Queridos, nós temos vários outros textos bíblicos que mostram, que comprova essa primeira chamada sendo ela expandida a todos os homens. Agora nós vamos à segunda chamada que nós chamamos de chamada específica, que é aquela chamada que Deus faz dentro daqueles que aceitaram o primeiro chamamento. Ou seja, a primeira foi para a salvação, sendo salvo. Agora, o Senhor, dentre esses, chama aqueles que Ele quer para uma específica obra a ser realizada. E nós começamos a ver isto na vida do patriarca Abraão. Porque observe o que a gente lê em 12:1-3 do livro do Gênesis. Diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observe que essa chamada é diferente da primeira. Aqui não é mais a primeira chamada, ou seja, chamada para a salvação, mas uma chamada específica para um trabalho que Deus havia designado à vida de Abraão. Então, essa chamada se dá dentre os que tiveram alcançando a primeira chamada. Nós temos um outro texto que mostra um outro personagem que Deus também chamou para uma chamada específica, ou para uma obra específica. Está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo de número 1 até o versículo de número 15, que é aquele momento que Deus ele chama Moisés lá no deserto de Arã, quando ele apacentava as ovelhas de Jetro, o seu sogro, e Deus chama ele para ir buscar os filhos de Israel na terra do Egito. Diz assim, ó:
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse Moisés: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Olha aqui. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do ateu, do amorreu, do perizeu, do aveu, do jebuseu. Agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, agora. Olha o que Deus diz a ele: vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que eu sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que sou, me enviou a vós. Versículo 15. E Deus disse mais a Moisés: e assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração a geração. Então, mais um texto bíblico mostrando de um personagem, Moisés, para uma chamada específica. Lembre que nós estamos aqui tratando da segunda chamada. A primeira para a salvação e depois a segunda é uma chamada feita a alguém que já é salvo para uma obra específica, certo? No Novo Testamento, nós encontramos o Senhor chamando 12 homens para serem apóstolos. Nós encontramos isso no capítulo 10 do livro de Mateus, de 1 a 3, Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19, Lucas 6, 12 a 16, e ainda encontramos Deus chamando Paulo para ser o apóstolo dos gentios. Romanos, capítulo de número 11, versículo 13, 1 de Paulo a Timóteo 2 e 7, 2 de Paulo a Timóteo 1 e 11. Esses textos nós vamos estar lendo no vídeo de amanhã. Mas basicamente, a gente já mostrou aqui para os senhores que duas são as chamadas. A primeira para a salvação, está incluso todos os seres humanos. A segunda é uma chamada dentro dos salvos para uma obra específica. E aqui nós mostramos o caso de Abraão, nós mostramos aqui o caso de Moisés, e amanhã nós vamos ler a chamada que Deus fez no Novo Testamento, porque Abraão e Moisés são chamadas do Velho Testamento. E temos outros personagens que podíamos aqui estar lendo. Mas amanhã nós vamos ver com os senhores que essa chamada ainda acontece nos dias atuais, no momento que nós estamos vivendo.
Amanhã nós vamos ler os textos que mostram que no Novo Testamento seguiu a mesma ordem de chamada de Deus para alguém realizar uma obra específica. Tá bom? Que Deus abençoe você e família. Por hoje nós estamos encerrando e eu aguardo você para o dia de amanhã. Eu vou estar orando por você, por toda a sua família, para que Deus esteja abençoando, fazendo você prosperar, cuidando da sua alma, da sua família. Vamos orar? Você pode orar também aonde você está, tá bom? Na sua casa, no seu carro, não sei onde você se encontra agora. Mas o Deus dos céus sabe e vai estar aí com você, tá certo? Oremos, querido Deus, Pai que estás nos céus, em cuja presença nós estamos. A gratidão do meu coração poder falar a tua palavra mais uma vez. Deus, a todos que tiverem acesso a esse conteúdo, seja de dia, de noite, de madrugada, eu não sei que hora, Senhor, e onde vai estar, ó Deus, chegando esse conteúdo e a quem e como está esta pessoa. Deus, ministra os seus corações. Querido Pai, eu te peço por todos aqueles que estão passando por qualquer ordem de dificuldade. Contempla eles agora. Os que estão saindo para suas atividades, aqueles que estão voltando, a todos abençoa. Abençoa o nosso país, a nossa igreja, nossas famílias, os lares, os casais, os filhos, Senhor, os órfãos, as viúvas. Deus, todos os que estão precisando de uma bênção das tuas mãos, ministra sobre eles a tua bênção. Eu te peço, meu Deus, que abençoe esse canal, que possa servir, continuar servindo de bênção, de alegria, pois, Deus, nós temos recebido, ó Deus, informação, ó Deus, comunicação de que muitas pessoas têm sido abençoadas por esses conteúdos que aqui temos apresentado. Continua abençoando, Senhor, fazendo com que esse canal chegue mais distante, abençoando vidas. Te peço tudo isso no santo nome de Jesus. Amém. Queridos, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e até o próximo, se Deus quiser. Eu espero você amanhã, tá bom? Não perca, porque nós vamos ter uma sequência de vídeos falando sobre a chamada de Ezequiel. Hoje nós nos detemos, ainda amanhã, a gente vai nos deter ainda sobre o significado da chamada, mostrando que a chamada se deu no Velho Testamento, também no Novo Testamento. E que a primeira chamada para a salvação, depois a chamada específica para uma obra específica. E depois nós vamos sim estar falando exclusivamente de Ezequiel e sua chamada que Deus fez no passado. Deus abençoe e até o próximo, se Deus quiser.